Bom dia, meus amigos, bom dia, colegas de estudo. Hoje já é sexta-feira e nós estamos começando o nosso estudo de número 8 do livro A Gênese, do nosso professor Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Caracteres da Revelação Espírita, e ontem nós terminamos o item 14 e vamos retomar o nosso estudo hoje, nessa sexta-feira, a partir do item 15. Todos prontos? Café na mão, lembrando que amanhã é sábado. Vamos lá? Item 15. Kardec continua. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular e que seguramente ninguém suspeitava: o dos espíritos que não creem estar mortos. Isso realmente é bastante curioso, né? Eu me lembro que quando eu tive essa noção, que eu tive esse entendimento de que alguns espíritos, estando desencarnados, ou mortos, não tinham a mínima noção disso e se apresentavam muitas vezes, e muitas vezes mesmo nas reuniões mediúnicas, sem a mínima noção e até bravo com a gente quando nós tentávamos, ou quando tentamos, porque isso acontece até hoje, quando nós tentamos persuadi-los de que eles estão mortos, É muito interessante realmente. Então ele diz assim: pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente o fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que creem viver a vida terrestre. Não, eles não fizeram, eles deixaram que nós descobríssemos. Vou mudar a colocação, eles deixaram que eles lá, quando pesquisavam, descobrissem, eles não vieram antecipadamente dizer. Então ele diz assim, o fato, dos espíritos que não creem estar morto. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente o fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que creem viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos, mas eles provocaram a manifestação de espírito dessa categoria para que os observássemos, porque é uma doutrina de observação, uma ciência de observação, certo? Então, mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria que não creem estar mortos, desencarnados, dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando que ainda estavam neste mundo, crendo-se aplicados às suas ocupações ordinárias, do exemplo se concluiu a regra. A multidão de fatos análogos provou que isso não constituía uma exceção, mas uma das faces da vida espiritual. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão. Permitiu reconhecer que essa situação é, sobretudo, própria dos espíritos pouco adiantados moralmente e que ela é peculiar a certos gêneros de morte, que não é senão temporária, mas pode durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se dá com todas as demais princípios da doutrina. Então eles não vieram dar pronto, essa revelação pronta. Olha, existem espíritos que mesmo estando desencarnados não têm a mínima noção e continuam nos seus afazeres ordinários. Não, eles trouxeram essa categoria de espírito, esse tipo de espírito, para que as pessoas observassem. E Kardec termina dizendo assim: foi assim que a teoria nasceu da observação. O mais importante é isso, olha, o mesmo se dá com todos os demais princípios da doutrina. E lá na frente, quando eu disse que eles observaram, que eles pesquisaram, que eles deduziram, é porque nós, de um tempo para cá, nós espíritas, e aí não vai nenhuma crítica, mas uma constatação, nós espíritas deixamos de ser os espíritas que Kardec preconizava, que ele estimulava a ser.
e passamos a ser executores, né? Faz assim como todo mundo fez, como sempre fez, e a gente não vai adiante, né? A gente não se arvora, a gente não se sente digno, a gente não se sente capaz de seguir em frente, de concluir, de evoluir nos estudos, de tirar conclusões, de levantar teorias e buscar a resposta dessas teorias ou a confirmação dessas teorias. Item 16. Continuando, ele diz: do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que rege incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. Isso é muito interessante, né? De estarem interligados, né? De estabelecer-se uma interdependência para que um progrida, é necessária a presença do outro. Ele continua: o espiritismo e a ciência se completam um pelo outro, né? Certificando isso. A ciência, continua ele, sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Item 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Olha só, pessoal, olha só. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. E aí ele continua: elas nascem umas das outras à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores, num processo ascendente, né? A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, engraçado, né? Mineralogia não se tornaram ciências sérias senão depois do auxílio das luzes que lhes trouxeram a física, a química e todas as outras, pois faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Elas não poderiam surgir senão depois. Então, né, a ciência vai evoluindo e vai abrindo outras ramificações. Hoje, né, em pleno século XXI, nós vivemos o momento das especificidades, né, dos especialistas. Né? Hoje, por exemplo, se você tiver um problema de ombro, você vai buscar um ortopedista especializado em membros superiores e pescoço. Então, isso eu estou falando em relação à medicina. Antigamente o médico era um generalista, era um médico de família, ele cuidava de tudo. Hoje não, hoje você tem um probleminha de gastrite e existem especialistas, né? O cara hoje quando você busca, ele fala assim: você está com isso? Olha, eu conheço um especialista nisso, eu vou te indicar um especialista, né? Então, a gente vai saindo da generalidade para a especialidade. Isso eu estou dando a ciência como exemplo, porque é um exemplo que atinge, fere a todos nós. Hoje a gente percebe como essa especialização, né, é uma ampliação da ciência. A medicina, que era uma só, hoje se abriu num leque imenso de especialidades, de processos que evoluíram da medicina original, ok? Item 18, ele continua: a ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos
e de observação em observação chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta, por si mesma, é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis. Estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ajuntou o elemento espiritual, elemento material e elemento espiritual. Eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela ação indispensável desses dois elementos, explica-se sem dificuldade um sem números de fato até agora sem explicação. Aí tem uma nota de rodapé que vai ampliar um pouco o nosso entendimento. Olha só. A palavra elemento não é tomada aqui em sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no sentido de parte constitutiva de um todo. Nesse sentido, pode dizer-se que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, tal como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram na estatística de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu, etc. Então ele diz bem o que ele quer dizer, né, quando ele diz ao elemento material juntou o elemento espiritual, elemento material e elemento espiritual, ok? E aí ele termina o item 18 dizendo: o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, qual é? O espiritual, né? O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, ou seja, o espiritual, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Só poderia vir após a elaboração das mesmas e nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar, unicamente com o auxílio das leis da matéria. Foi necessário surgir uma ciência que cuidasse do elemento espiritual, que cuidasse do espiritual. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando nós falamos, né, e ouvimos e estudamos Kardec, quando ele diz que a doutrina espírita ou o espiritismo é uma ciência, né, mas ela não é uma ciência ordinária como as outras. Ordinária no sentido de comum. Ela é uma ciência que trata de um elemento específico, que as outras ciências, até o surgimento dela, não cuidavam, né? Por isso Kardec diz muitas vezes que as ciências são incompetentes para tratar do elemento espiritual. Por quê? Porque foi necessário surgir uma ciência que cuidasse disso. E ele diz, foi necessário que ela viesse depois que as outras estivessem estabelecidas. Vejam como as coisas vão se encadeando, vejam como a Gênese vai completando, vai fechando todo o estudo. Kardec era altamente didático, né? Então, esse livro ele faz um fechamento, ele pega todos os conhecimentos contidos e propostos nas outras obras, nas outras 4 obras fundamentais e também, né, alguma coisa lá do livro que é o Espiritismo, e fecha. Por isso Kardec nos chama a atenção para a importância desse capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, porque ele diz que aqui, nesse capítulo, está o nó da questão. Aqui ele começa a fazer o fechamento, o encerramento, a colocar o telhado no edifício que ele foi construindo desde a fundação.
Ele começa das fundações e vem, e agora nós estamos começando a colocar o telhado, a cobertura nesta obra maravilhosa que é o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã, sábado, a gente retoma os nossos estudos com o estudo de número 9, a partir do item 19 do capítulo 1 de A Gênese, intitulado Caracteres da Revelação Espírita.